Queridos alunos e queridas alunas do Instituto Bíblico Etnos, é com alegria que quero cumprimentar a todos e a todas com a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais uma aula. Desta feita, a nossa disciplina está chegando no fim, livros históricos do Velho Testamento, de Josué até Esther. Hoje, o nosso foco da lição é o livro histórico de Esther. Então, peço que vocês estejam ligadinhos aí, atentos, porque temos muitas informações relevantes para todos. Esta primeira imagem que eu estou colocando aí são os principais monarcas medo-persas, que é de fundamental importância que, ao estudar o livro de Esther, vocês entendam o pano de fundo histórico. O grande império mundial que comandava na época da rainha Esther era o Império Medo-Persa. E nós temos elencado aqui alguns monarcas para o nosso exame. Por exemplo, Ciro. Ciro, que aparece, é o imperador persa, que Deus já tinha falado pelo ministério do profeta Isaías 200 anos antes do nascimento de Ciro, chamando o mesmo de o meu ungido. Através de Ciro, o persa, o monarca persa, existe a bênção do primeiro repatriamento dos judeus que estavam cativos na Babilônia e retornam para a Terra Santa, Israel. Através, então, de Ciro, nós temos, então, este monarca como um dos principais líderes deste império mundial. O seu sucessor foi Cambises, o monarca Cambises. A Bíblia nos diz no livro de Esdras que o rei da Pérsia, ele não permitiu que a obra da reconstrução do templo continuasse na liderança de Zorobabel. Zorobabel, o governador de Judá, cujo assunto já expliquei para vocês na aula sobre Esdras. Queridos alunos, prestem atenção. Vários reveses, Zorobabel, como líder político, governador de Judá, ele encontrou na reconstrução do templo. E uma das dificuldades que ele encontrou foi quando Ciro foi substituído pelo monarca Cambises, e Cambises, ele então interditou o prosseguimento da reconstrução do templo de Jerusalém. Amados, temos então aí o próximo monarca, que é o rei Dario. Esse Dario é aquele Dario que aparece no livro do profeta Daniel, quando Daniel estava na cova dos leões, e o rei Dario, ele diz, Daniel, porventura o teu Deus, a quem você serve, poderia ter te livrado da cova dos leões? Então, este Dario, ele foi um monarca medo, que deu a bênção para que o povo judeu voltasse à reconstrução do templo. É importante relembrá-los que o Templo de Salomão foi destruído quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. Esse cativeiro babilônico demorou 70 anos. E então houve a queda do Império Babilônico e o primeiro repatriamento de judeus liderados por Zorobabel, como já explicitei para vocês na aula sobre Esdras. Temos então aí o Cambises, que é o seu sucessor, o monarca que faz oposição à reconstrução do templo, mas agora na liderança do monarca Medo Dario, ele dá o aval, a chancela para que o templo seja novamente reconstruído, e o templo ficou pronto. O período do templo ser reconstruído, desde Ciro até Dario, durou exatamente uns 22 anos. Né? Então, nós temos agora na história o rei Dario dando essa bênção. Depois do rei Dario, nós temos Xerxes, que a Bíblia chama de Assuero,
O Assuero da Bíblia, o rei Assuero, é o Xerxes, tá? Rei da Pérsia. A Pérsia na Bíblia é o atual país do Irã. Então, até 1935, século XX, a Pérsia ela tinha esse nome e a partir desta data o seu nome é mudado para Irã. Então, o Xerxes, na Bíblia, ele aparece como Assuero, que é o rei da Pérsia, esposo da rainha Esther. E nós temos, então, o seu sucessor, que é o Artaxerxes, que a história chama também de o rei Longímanos I. Veja bem, queridos internautas, queridos alunos, queridos irmãos, nossos discentes do Instituto Bíblico Etnos. O Artaxerxes, que é o sucessor do Xerxes, Artaxerxes também se chama Longímanos I. Ele é o rei que faz assim para o Neemias, copeiro na Pérsia, para que Neemias receba a bênção de Artaxerxes, para que Neemias promova na terra de Israel a reconstrução dos muros, das portas e da cidade santa. Veja bem, Artaxerxes, contemporâneo de Neemias. Artaxerxes, ou Longímanos I, é a mesma pessoa. É o rei que dá a bênção para Neemias. E ele aparece na história depois do Xerxes. Xerxes, pai de Artaxerxes. Xerxes, também chamado Assuero, casado com a rainha Esther. Então, Artaxerxes foi enteado da rainha Esther. Isso significa que os acontecimentos do livro de Esther são decorrentes pelo menos 30 anos antes do livro de Neemias. Isto significa, queridos alunos, que os livros da Bíblia não estão colocados em ordem cronológica, porque o livro de Esther aparece depois de Esdras e Neemias, mas na verdade Neemias surge 30 anos depois do livro de Esther. Ok? Essa informação cronológica é de fundamental importância para que vocês entendam a harmonia dos acontecimentos bíblicos. Então, nós temos Ciro autorizando o retorno dos judeus e a reconstrução do templo, que é o primeiro repatriamento pela liderança do governador Zorobabel. Cambises, que é o monarca seguinte, ele impede o término da reconstrução do templo. Surge então o seu sucessor, que é o monarca Dario, permitindo o fim da reconstrução do templo. Xerxes, filho de Dario, ele se casou com a Esther. O Xerxes, como disse, é o rei Assuero. Artaxerxes, então, é o Longímanos I, conforme diz a história, enteado da rainha Esther. Preste atenção, de Esther a Esdras há um intervalo de 17 anos. Então, Esther antecede Esdras. 17 anos antes do surgimento de Esdras, com o segundo repatriamento, a rainha Esther já estava no reinado, juntamente com seu esposo, o rei Xerxes. Ok? Então, nós temos aí as informações pontuais para que vocês estejam atentos com as questões de cronologia. É de fundamental importância que os alunos entendam o pano de fundo histórico dos reinados medo-persas. Nós temos agora aqui uma informação do livro de Daniel, porque você entendendo os detalhes da profecia de Daniel, você entende o pano de fundo histórico dos monarcas medo-persas que formam o pano de fundo histórico do livro de Esther. Então, queridos alunos, preste atenção. Para você compreender o livro de Esther, você precisa compreender as profecias do livro de Daniel. Nós temos nesta imagem o peito e os braços de prata daquela visão que o rei Nabucodonosor teve, e nós temos a explicação do sonho. O sonho é um sonho profético.
e fala de um peito com braços de prata, que representa a coligação do Império Medo-Persa. O peito, a estátua só tem um peito, então fala de um império. Só que este peito de prata também tem os braços de prata, então são dois braços. Os dois braços estão representando exatamente um braço a Média e o outro braço está representando a Pérsia. Então a unificação dos reinos medos e persas faz a coligação ou a unificação do Império Medo-Persa. Este Império Medo-Persa ele teve uma duração de 208 anos, ou seja, de 539 a 331 a.C. Então, queridos alunos, vejam que na profecia de Daniel, na revelação que Deus deu a ele da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, o peito de prata e os braços de prata está apontando profeticamente para o surgimento do Império Medo-Persa, que é exatamente o império que forma o pano de fundo histórico para a compreensão do livro de Esther. Nós temos nesta outra imagem aí as visões de Daniel, com a colossal estátua do sonho do rei Nabucodonosor, conforme Daniel capítulo 2. Nós temos também aqui na coluna central a visão do capítulo 7, e ali nós temos vários animais que aparecem. O leão, o urso, o leopardo e o animal terrível. Desses animais da coluna do meio, que é Daniel 7, o que vai fazer conexão com peito de prata e braços de prata é o urso. Daqui a pouco eu explico. Depois, na coluna da direita, você tem Daniel capítulo 8, com dois animais, o carneiro e o bode peludo. O animal que vai interessar para nós entender o pano de fundo histórico do Império Medo-Persa é o carneiro. Então, de antemão, eu quero que vocês prestem atenção na importância das informações proféticas do livro de Daniel, que fazem harmonia com o livro de Esther, para entender o pano de fundo histórico de Esther, que é exatamente a política do Império Medo-Persa. Então, o peito de prata e os braços de prata, o urso e o carneiro do livro de Daniel representam o mesmo império, o Império Coligado Medo-Persa. Nós temos então aí o urso representando então os governantes, Ciro e Dario, os imperadores medo-persas. Este é o animal que interessa neste momento, o urso. Nós temos então o urso, que ele levanta uma das suas patas, que fala do primeiro reino medo-persa, que vai se destacando na história desse império unificado. Veja que na boca desse urso existem 3 costelas. As 3 costelas representam 3 povos que o Império Medo-Persa conquista na expansão do seu domínio territorial sobre a face da terra. As 3 costelas representam a Babilônia, o Egito e a Lídia. Nós temos a visão de Daniel no capítulo 8 a respeito do carneiro e do bode peludo. Este carneiro ele está representando o Império Medo-Persa. São 2 chifres que tem este carneiro e cada chifre está representando um chifre, o reinado Medo, e o outro chifre, o reinado persa. Então nós temos aqui as informações detalhadas sobre o Império Medo-Persa, que é exatamente o pano de fundo histórico para a compreensão do livro de Esther. Os persas, eles são chamados atualmente de Irã, o país Irã, desde 1935. Os persas, eles são oriundos dos descendentes de Noé. Noé teve 3 filhos e um dos filhos de Noé se chamava Sem. Sem teve 5 filhos e um dos filhos de Sem foi Elão. Elão, pai dos elamitas. E os elamitas ocuparam a região de Suzã. Lembro os queridos alunos que no livro de Esther
A capital do império está em Suzã, a região de Suzã, que foi originalmente habitada pelos elamitas, descendentes de Elã, e Elã, então, é filho de Sem, filho de Noé. Os medos, os povos medos, nós temos na Bíblia, então, Noé, pai de Jafé. Jafé, pai de Madai. De Madai vem os descendentes dos povos medos. Povos que povoaram a Índia, povos que povoaram a região da Pérsia. Então, queridos irmãos e queridos alunos, esta é a árvore genealógica para vocês compreenderem a origem dos persas e a origem dos medos. É interessante dizer para vocês que os dentes do urso, lembra que na imagem anterior, deixa eu pegar aqui a imagem anterior para jogar para vocês. Na boca do urso tem 3 costelas, tá vendo? 3 costelas. Então, os dentes do urso, a arcada dentária do urso é formada por 42 dentes. E esses dentes, os 42 dentes do urso, conforme Daniel viu no capítulo 7 do seu livro, representam os 42 regimentos da infantaria de Ciro, rei da Pérsia. Então, Ciro tinha 42 regimentos de infantaria, e quando Ciro ia para a guerra, ele levava 21 regimentos para a guerra e ficava 21 regimentos de infantaria guardando a base da capital do império. Então, esses dentes do urso, que são 42, se combinam de forma extraordinária na profecia de Daniel com os 42 regimentos militares da infantaria de Ciro. Então, esses regimentos de infantaria, eles guerreavam em forma de revezamento. 41 iam para a batalha e 41 ficavam no império guardando o palácio. Amados, vejam que interessante agora algumas informações mais pontuais do Império Medo-Persa. Este império ele se estendia da Índia à Etiópia, compreendendo 127 províncias. Xerxes ele promoveu uma reunião com governadores e oficiais na capital do Império, Suzã, e isso ocorreu durante um período de 6 meses, durante o seu 3º reinado. Xerxes, que a Bíblia chama de Assuero, que é o esposo da rainha Esther, então ele promove a festa de 7 dias, regada a muita comida, bebida e entretenimento. Todavia, no 7º dia, ele solicita a presença da sua esposa, a rainha Vasti. O rei Xerxes, que é o Assuero, ele queria que a Vasti dançasse para ele na presença de todos os seus convidados. Todavia, a rainha Vasti recusou a obedecer à ordem do rei e, de acordo com a lei dos medos e persas, a rainha Vasti ela foi banida do rei. Acreditava-se que a lei dos medos e persas era tão perfeita e rigorosa que não poderia haver nenhuma remenda. Ok? Então, queridos alunos, vamos agora entrar um pouquinho com mais detalhes a respeito sobre a vida de Esther. Nós temos Esther, este nome Esther era costume entre os monarcas do Oriente mudar os nomes dos indivíduos a quem queriam honrar. Então, o nome de nascimento da Esther era Hadassa, que do hebraico significa murta. Como a Esther ela vai ser rainha na Pérsia, que é uma cultura diferente da judaica, e o nome Hadassa é de origem hebraica, então, por costume dos persas, o nome da Hadassa foi trocado para Esther. E Esther é um nome persa que significa estrela. Nós temos o seu primo chamado Mardoqueu ou Mordecai, e foi ele o responsável pela criação da rainha Esther quando ela era
ainda pequena. Existe um detalhe ao longo do livro que é importante dizer aos queridos alunos, é que Esther não revelou a sua nacionalidade por orientação, por ordem de seu primo Mardoqueu, porque os judeus já passavam nesta época por duras perseguições. E nós entendemos ao longo da história deste livro que certamente o inimigo das nossas almas muito trabalhou para a extinção do povo judeu. E Esther foi colocada por Deus estrategicamente no palácio como rainha de um rei pagão, que é o Xerxes, o Assuero, justamente para a preservação do povo judeu. Então, essa medida do Mardoqueu aconselhar a sua prima Esther para que a mesma não revelasse a sua nacionalidade indica uma conduta de discrição, prudência e vigilância. Haja vista, meus amados irmãos, que o intento do inimigo das nossas almas não se concretizou, ou seja, o povo judeu não foi extinto no livro de Esther. Se houvesse a extinção do povo judeu, como era o intento do inimigo das nossas almas, certamente a geração de Esdras não teria a sua história. Isso comprometeria também a geração de Neemias, pois a mesma não teria história, e também comprometeria o surgimento do Messias. Mas o Messias, glória a Deus, ele veio porque o Verbo se fez carne, Neemias operou a obra da reconstrução, da mesma forma Esdras, porque a sua antepassada, a rainha Esther, que surge 30 anos antes de Neemias, 17 anos antes de Esther, de Esdras, foi instrumento de Deus para a preservação do povo judeu. É importante dizer também aos queridos alunos que dos 66 livros da Bíblia, apenas 2 livros têm o título dado ao nome de mulheres, Ruth e Esther. E é também interessante destacar que esses 2 livros, dos demais livros da Bíblia, que são os únicos livros com títulos femininos, Ruth e Esther, são livros que só aparecem no Velho Testamento e são livros que aparecem na categoria dos históricos. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, outra coisa de grande importância destacar aqui é que se você ler os 10 capítulos do livro de Esther, você não vai encontrar o verbete Deus, a palavra Deus escrita. Mas, todavia, contudo, entretanto, quiçá, a presença de Deus no livro de Esther, ela é muito forte, muito presente, muito marcante em decorrência de todos os acontecimentos históricos que cercam a trama desta história tão bela, tão linda, que é a história da rainha Esther, instrumento de Deus para a preservação do povo judeu numa terra estranha. Nós temos então agora uma coisa assim que é muito importante vocês prestarem atenção no que eu vou dizer. Preste atenção, queridos alunos. Nós temos durante a história da rainha Esther aquela perseguição do Amã contra Mardoqueu, e é uma perseguição de maneira tal que o Amã ele até prepara uma forca para matar o Mardoqueu. Então, o que nós temos aqui no slide do PowerPoint é uma informação histórica, bíblica e de fundamental importância para que nós possamos compreender o porquê aconteceu a rincha entre Amã e Mardoqueu. Vamos acompanhar aqui o raciocínio do slide. Mardoqueu, a Bíblia diz que era filho de Jair, e Jair filho de Simei. Simei era filho de Quis, e Quis era pai do rei Saul. Então nós temos aqui a referência, Esther capítulo 2, verso 5. Olha a árvore genealógica do Mardoqueu. Mardoqueu, filho de Jair, Jair, filho de Simei, Simei, filho de Quis,
Quis, filho de Saul, o rei Saul. Vamos agora analisar aqui à direita as informações sobre Amã. Acredita-se que existia uma rincha entre Amã e Mardoqueu desde a época do rei Saul. Por quê? Porque o Amã ele é identificado como filho de Amedata. E o Amedata ele é chamado de o Agagita. Capítulo 8, verso 5 de Esther. Aí vem a pergunta. Quem é Agage? O que é Agage? O que significa Agage? Porque se Amã ele é identificado como filho de Amedata e Amedata é o Agagita, o que significa Agagita, Agag? Agagita são os descendentes de Agag e Agag é uma tribo que pertence aos Amalequitas. Aos Amalequitas. Então, Agag é uma tribo que pertence aos Amalequitas. E se vocês lerem o texto de 1 Samuel 15, verso 7, o rei Saul, que era da tribo de Benjamim, tinha tensões, brigas com os Amalequitas. E como Amã era de origem amalequita, logo Amã ele teve esse entrevero, esse desconforto, essa peleja, essa tensão com Mardoqueu, que pertencia à casa de Saul. Agora, se os irmãos perguntarem, mas e os amalequitas são descendentes de quem? Então, nós colocamos para vocês aí na tela uma referência que é Gênesis capítulo 36 e versículo 12. Eu vou até pegar aqui a minha Bíblia para fazer a leitura, para explicar para vocês a origem dos amalequitas. Gênesis 36, vou ler primeiro o verso 1. 36, verso 1. Essas são as gerações de Esaú, Quedom, verso 2. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Olha as 3 mulheres de Esaú. Ada, depois Olibama e depois Basemate. A Olibama, não vamos entrar no detalhe. A Basemate, o versículo 3 diz que ela era filha de Ismael. Ismael é o filho da Agar. Agar é a concubina do Abraão. De Ismael vêm os povos árabes. Então, se Esaú tem 3 mulheres e a sua mulher Basemate é filha de Ismael, é correto dizer que os árabes são descendentes de Esaú, porque Esaú casou com Basemate, Basemate é filha de Ismael, e Ismael ele teve 12 filhos que se tornaram os 12 príncipes de onde surgiram os povos árabes. Então é correto dizer que os árabes são oriundos de Esaú e de Ismael. Mas eu não quero agora falar da Basemate, eu quero falar da primeira esposa do Esaú, que é a Ada, verso 4. A Ada, ela com Esaú, o verso 4 diz que ela teve um filho com Esaú chamado Elifas. Esse Elifas é aquele que aparece no livro de Jó, ok? Agora vamos ler 36 de Gênesis, verso 12. O Elifas, que é filho do Esaú, com a Ada, ele teve um caso com a sua concubina Tímina. E desse relacionamento Elifas com a Tímina, nasceu um varão chamado Amaleque, que é o pai dos amalequitas. Então os amalequitas, eles são descendentes, os amalequitas, eles são descendentes de Amaleque. Amaleque é o filho de Elifas do casamento ou da união, melhor dizendo, com Tímina, e Elifas é filho de Esaú com Ada. Então, queridos irmãos, vejam bem, nós temos aqui uma coisa muito importante. Os amalequitas são descendentes de Esaú e Amã é um amalequita, ok? E o Mardoqueu, ele é da tribo de Benjamim. E Benjamim é filho de Jacó. Então, da linhagem de Jacó, Mardoqueu, da linhagem de Esaú, Amã. Temos aqui uma briga de família.
Aqui está a raiz do problema do livro de Esther, que é a luta de Amã contra Mardoqueu. Então veja bem, se os problemas da época de Saul, que tinha tensionamentos com os amalequitas, não foram resolvidos na época de Saul, passaram-se os anos, ok? Bem, o caso de Esaú, desculpe, o caso de Saul, estamos aí praticamente aí no século 9 a.C. Agora nós estamos no livro de Esther, estamos falando aí em meados do século 5 a.C. Então, nós temos aí mais ou menos uns 4 séculos entre Saul e Mardoqueu. Saul brigando com os amalequitas e agora Amã pelejando contra Mardoqueu. Ou seja, um problema não resolvido há 400 anos atrás, agora o problema explode na Pérsia entre a pessoa de Amã, que é descendente dos amalequitas, e o Mardoqueu, que é descendente da casa de Saul, benjamita. Já falei para vocês, e aqui nós temos na tela mais uma informação, que o nome de Deus de fato não aparece explicitado nos escritos do livro de Esther. Por quê? Porque este livro ele passou pela mão dos funcionários públicos da Pérsia. Então os persas, para não darem crédito ao Deus de Israel, omitiram o nome de Deus no livro de Esther. Esta é a tese mais provável, porque o nome de Deus não aparece grafado no livro de Esther. As datas dos acontecimentos, olha que interessante. Eu falei para vocês que Esther ela aparece 30 anos antes de Neemias e 17 anos antes de Esdras. Agora, quando você pega o livro de Esdras, e esse livro de Esdras eu já gravei uma aula para vocês, eu até recomendo que vocês assistam o vídeo novamente, mas preste atenção, uma questão de informação de data. Os acontecimentos do livro de Esther, eles se passam entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Então, quando você abrir o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, na junção do capítulo 6 e 7, está o enxerto, o recheio do lanche, que é o livro de Esther. Então, os acontecimentos do livro de Esther, cronologicamente, acontecem entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, prezados alunos, nós temos aí, como já disse, Ruth e Esther, que são as duas únicas mulheres na Bíblia que têm os seus nomes levados para serem título de livro da Palavra de Deus. Outros sim. Os judeus, eles voltam da Babilônia para Jerusalém no primeiro repatriamento, 538 a.C., e nós temos então a reconstrução do templo entre 537 e 516. Temos aí quase 22 anos para o templo ficar reconstruído. Nós temos Esther, a judia, que tornou-se a rainha da Pérsia, data aproximada 478, ok, antes de Cristo. E Esther foi instrumento de Deus para livrar os judeus de serem massacrados, extirpados, desaparecidos e varridos do mapa. Importante dizer que já no ano 458, então depois de Esther, Deus levanta Esdras, o escriba, que sai da Babilônia para fazer o segundo repatriamento e promover a renovação, o conserto do povo no que tange à valorização do ensino da palavra de Deus. Depois de Esdras, nós temos o surgimento de Neemias, que promove a reconstrução dos muros em 445. Então, queridos alunos, é importante que vocês tenham em mente que nós temos o pano de fundo histórico, que são os impérios do Medos Persas, com os reis que nós citamos para vocês,
Ciro, Cambises, Dario, Xerxes, Artaxerxes. Isso para você entender como que se passa a história e o pano de fundo do livro de Esther. Esther surge 30 anos antes de Neemias e 17 anos antes de Esdras. Esther, então, ele entra em cena. Olha aí, 40 anos antes da reedificação do templo. Ok? E nós temos, Esther, ela entra em cena 40 anos depois da reedificação do templo e 30 anos antes da reedificação dos muros por Neemias. E pela cronologia, mais uma vez vou bater aqui na tecla, Esther vem antes de Neemias. Então, o último livro do Velho Testamento é Malaquias, mas cronologicamente seria correto dizer que o último livro da Bíblia seria Neemias e o penúltimo livro do Velho Testamento, Malaquias, ok? Então, o último livro do Velho Testamento, cronologicamente, seria Neemias, e o penúltimo livro do Velho Testamento, cronologicamente, seria Malaquias, ok? Então, esta é a questão da harmonia, da cronologia e das datas. Então, queridos, o entendimento que nós temos na história de Esther é que Deus usou Esther e possibilitou o trabalho de Neemias pela liderança da rainha Esther, porque como o rei Artaxerxes Longímanos I é o rei contemporâneo de Neemias e ele dá a Neemias a bênção para que Neemias reconstrua muros, portas, cidades. Artaxerxes dá a bênção para que Neemias de copeiro se torne governador. Artaxerxes ele dá a bênção para que Neemias ele vá para Jerusalém com cartas, com a escolta real, que Neemias ele receba todo o material de construção doado pelo rei para a obra da reconstrução. Então, como Artaxerxes era enteado da rainha Esther, então nós temos o entendimento que parece que Esther, de fato, ela exerceu influência sobre Artaxerxes, possibilitando, facilitando o caminho, o trabalho para Neemias executar a reconstrução 30 anos depois da rainha Esther. Então, depois de Esther, 30 anos depois, nós temos Neemias. Depois de Esther, 17 anos depois de Esther, nós temos o surgimento de Esdras. E 40 anos antes de Esther, nós temos a reconstrução do templo, a reedificação do templo, ok? Então, resumidamente, são essas as informações cronológicas e a harmonia histórica entre os livros de Esdras, Neemias e Esther. Outro sim. Lembra que eu falei para vocês que Suzã é a capital do Império? Nós temos então aí Suzã como a residência de inverno dos reis da Pérsia e o Neemias trabalhava nesse palácio como copeiro do rei. Agora nós temos também uma outra localidade que é Ecbatana, que é a segunda capital do Império, onde ficavam os reis da Média. Então, nós temos aí duas localidades estratégicas, Suzã e Ecbatana. Em Suzã ficavam os reis persas, em Ecbatana os reis da Média. Também, amados alunos, é importante dizer para vocês que a Esther ela reinou por volta de aproximadamente uns 13 anos, mas sem dúvida, ela viveu ainda por muitos outros anos no reinado do seu enteado, o Artaxerxes, chamado Longímanos I, que foi o rei contemporâneo do Neemias. Então, quando a pessoa reina como rainha durante 13 anos, que foi o caso da Esther, e depois ela não é mais rainha titular, porque o marido morreu,
mas ela continua no palácio exercendo influência e sendo conselheira, ela ganha um título provisório de rainha-mãe, como nós temos esse caso recentemente na Grã-Bretanha, ok? Com a Elizabeth, com a sua mãe, a rainha-mãe. Amados, queridos alunos, sobre a questão da informação do casamento. Nós temos aqui uma nota interessante. O casamento foi o casamento da rainha Esther que deu aos judeus prestígio diante do rei da Pérsia. Então vocês vejam que Deus preparou o encontro do rei Xerxes, o Assuero, com a Esther, porque depois que o Assuero ele depôs a Vasti, ele foi lutar na Grécia e ficou 4 anos ausentes, pelejando no campo de batalha na Grécia. Depois que ele depôs a Vasti, 4 anos depois, ele volta para a Pérsia. Nesses 4 anos, foi um momento em que a rainha Esther, que ainda não era rainha, ela foi sendo preparada para estar no harém do rei, para que ela fosse uma das mulheres selecionadas para que o rei assim escolhesse qual delas se tornaria sua esposa. E pela providência, pelos desígnios e pelo decreto de Deus, o Senhor Deus trabalhou no coração do rei Assuero, o Xerxes, para que escolhesse a rainha Esther, para que a mesma se tornasse a sua esposa. Então, essa escolha da Esther para casar com Assuero é de fato uma providência de Deus que trouxe de fato o prestígio dos judeus perante o rei da Pérsia. Amã, olha só, queridos, ele intentou então matar os judeus. Nós temos a data 13 de março. E o que aconteceu? Aquela questão da forca, nós temos até uma imagem aqui da forca. O Amã, ele havia premeditado matar todos os judeus e seriam os mesmos enforcados numa forca. Olha a medida da forca que o Amã preparou: 22 metros e 50 de altura, construída pelo próprio Amã. E o Amã, então, olha só, segundo a lei dos medos e persas, não pode ser revogada nem pelo próprio rei. Isso a gente já conhece a história em Daniel 6, que a lei dos medos e persas é revogável, é irrevogável. Então, nós temos aqui uma intenção do diabo em exterminar os judeus, como o próprio Hitler tentou fazer na Segunda Guerra Mundial, através dos campos de concentração, o Holocausto, quando 6 milhões de judeus morreram na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, esse mesmo espírito que estava em Hitler para exterminar os judeus, também estava em Amã para exterminar os judeus na época da rainha Esther. Mas o que aconteceu? Aconteceu que essa forca aí, quem caiu nela foi quem fez, porque a Bíblia diz sobre lei da semeadura: o que se planta, se colhe. Então nós temos depois a derrota do Império Medo-Persa, porque o mesmo só teve duração de 208 anos, e o surgimento de um outro império, que é o Império de Alexandre o Grande, a partir de 331. Então, resumidamente, essas são as informações pontuais, históricas e teológicas sobre a narrativa do livro de Esther. O Império Medo-Persa cai e surge um novo império mundial, que é o Império dos Gregos, liderados por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, em 331. Por isso que esta imagem que eu estou colocando para vocês, eu não vou estar explicando agora, mas eu vou deixar para vocês a informação, que é a informação do Império Grego, que está aí nesse slide. Então vocês vão apenas ter o slide, porque esse slide é uma continuação do que nós vamos estar explicando para vocês sobre a inserção do Império dos Gregos, que é o império que derrota os medos persas,
Os medo-persas é o império da época de Esdras, Neemias e Esther, ok? Então guardem com vocês essa informação que eu apenas estou deixando para vocês aqui como uma breve introdução do assunto que nós estaremos falando nas nossas próximas aulas. Eu quero agradecer a atenção de todos, de todas, e desejar que vocês leiam a Bíblia no livro de Esther, leiam o comentário teológico escrito por mim e pela professora Leila, no livro do Instituto Bíblico Etnos, leiam mais uma vez os slides PowerPoints que eu tenho encaminhado a todos e a todas, e também assistam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, para que vocês vão concatenando as ideias e vocês consigam fazer a harmonia cronológica dos acontecimentos do livro de Esdras, Neemias e Esther. Lembrando que Esther ela surge 40 anos depois da reconstrução do templo. Esther ela surge 30 anos antes de Neemias, 30 anos antes de Neemias e 17 anos antes de Esdras. Esta questão cronológica é de fundamental importância que vocês compreendam, para que quando vocês tenham o estudo da Bíblia, dessas 3 passagens, desses 3 livros, a Escritura possa fazer entendimento no seu devocional e na sua leitura. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, Deus abençoe e aguardo a todos na próxima aula, permitindo Deus.